Fala, meu amigo, boa tarde, tudo bem? É Boa muito tarde, bom Rafa. estar Tudo aqui jóia? contigo. Muito bom, muito bom, muito bom estar aí. Aproveitar para trocar algumas ideias, bater um papo bem legal e ajudar essa turma aí toda que vai fazer o Enem e que está se preparando para esse momento tão diferente do Enem esse ano, né? Na verdade, o ano que vem, né? Exatamente, né? O Enem, a gente vai até tocar nisso também, né? O Enem acabou sendo prorrogado por uma série de fatores e um desses fatores aí é justamente o. Peraí que eu tô achando que tá sem som. Ah, não, tá não. Eu estava sem som aqui no meu celular, no retorno. O Enem teve que, né, ser prorrogado por uma questão até que a gente vai conversar aqui de acesso à tecnologia, né? E aí foi para janeiro. Antes da gente iniciar, deixa eu apresentar aqui o meu amigo Rodrigo Cruz. É um dos caras aí, já falei isso para ele presencialmente, é um dos caras assim que eu gosto muito, cara fera, feríssima mesmo, tenho um grande carinho aí por ele. É professor de geografia, dá aula aqui no colégio, né, presencial da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e o cara saca muito e ele vai compartilhar esses momentos aí com a gente para conversar sobre um dos temas, né, Rodrigo, que certamente mais cai no Enem. Se a gente for pegar a prova de ciências humanas, né, não tem, pelo menos eu não me lembro, né, não tem nenhum ano que não caia alguma coisa interdisciplinar sobre tecnologia, pegando história, geografia, sociologia, não é isso? Com certeza, Rafa. E a gente, se a gente for falar um pouco mais do Enem, né, estendendo para as outras áreas, não à toa a prova é Ciências Humanas e Suas Tecnologias, né? Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Então, assim, a tecnologia ela perpassa por todas as áreas de conhecimento abordados na prova do Enem, e especialmente na área de humanas, né, nós que somos da área, a gente percebe esse assunto sempre, né, dentro das questões, né, envolvendo aí as mudanças que a tecnologia provoca na sociedade. Então é muito importante entender hoje esse bate-papo, sobretudo por isso, né, de entender, compreender como, em todos os seus aspectos, de que maneira no cotidiano, de que maneira no mercado de trabalho, de que maneira no acesso, né, a tecnologia pode contribuir ou pode gerar aí obstáculos, né, para a inserção na sociedade. Exatamente. E antes da gente passar aqui para o nosso bate-papo propriamente dito, só dar um abraço aqui, né? Chegou o André Oliveira, a Milena, a Kelly, a Poliana, falando aí que estava com saudade da gente, a Milena também, muito bom, um abraço aí para vocês. Olha Isso só, aí. vamos começar a esquentar aí? Vamos, ô Rafa, eu acho que também vale a pena aqui mandar um abraço também para as professoras Patrícia Barra e a Exatamente. Carolina Rezende, que também fazem parte desse projeto inicial, né, que é o Enem Fora da Caixa, e que a gente agora está estendendo, né, fazendo outras conexões, e que eu acho que vai contribuir muito aí para os alunos que estão se preparando. Não, excelente lembrança, né? Estão aí com a gente nesse projeto à parte, a Carol, na verdade, a parte que a grande mentora nossa aí nesse projeto, ela que deu o pontapé inicial e que é um projeto bem especial, né? Nesse momento aí de pandemia, onde as coisas estão complicadas, né? E às vezes a gente fala que estamos aí nos adaptando da melhor forma possível, mas a gente sabe que é um contexto que não é legal, não é um contexto bacana, não é o contexto no qual nós gostaríamos de estar. Já está arrastando aí por mais de 5 meses, né? A gente está doido para ter um contato mais e esse projeto, eu acho que quando a Paty pensou nele, né, era para tentar nos aproximar, né, para tentar fazer compartilhar e construir coisas juntos, né? Exato. E, e é interessante, né? Porque os professores, os alunos, as famílias, né, as escolas, todo mundo teve que se adaptar muito rapidamente. E alguns não, né, Rafa? Você já estava mais adaptado a esse cenário, a esse ambiente, mas a maior parte dos professores, dos alunos,
tiveram que se adaptar muito rapidamente ao uso das tecnologias, né, de informação e comunicação. Eu acho que isso até é um bom gancho aí para a aula de hoje, né? Não, Vamos lá. concordo contigo, mas eu estava até conversando com a parte sobre isso, né? Que quando começou esse contexto, foi até engraçado, né? Porque assim, a primeira semana, na verdade as 2 primeiras semanas foram assim, super pesadas para mim, porque todo mundo mandava mensagem, os nossos amigos do Apogeu, professores, diretores, coordenadores, querendo, né, algum tipo ali de auxílio, mas mesmo que eu tenha experiência, né, no mundo online, muitas coisas eu não tinha a menor ideia de como funcionava, né? Porque até então, o que que acontecia? Eu entrava dentro do estúdio onde todo mundo fazia tudo para mim, né? Eu só chegava lá e dava aula, eu não tinha a menor ideia, assim, tinha uma ideia, mas eu nunca tinha operacionalizado o equipamento, os programas. Então eu também tive que aprender muitas coisas, né? Também se adaptar para fazer daqui de casa, para contribuir, ajudando com algum esclarecimento com outros colegas. E aprendi muitas ferramentas, é muito legal isso, né? Aprendi a mexer, por exemplo, essa ferramenta aqui na qual nós estamos fazendo, né? Que é o programa OBS. Quem me ensinou, olha só que legal, quem me ensinou foi a Paty a mexer, né? Ela foi introduzida no mundo online por mim e ela, ó, aprendeu muito mais rápido do que eu diversas ferramentas e ela acabou me ensinando a como mexer nesse aplicativo, né? E é que eu tenho dito isso também, né? Eu acho que nós, professores, nós tivemos que nos adaptar, que aprender, né, a lidar com novas ferramentas, novos programas, e é óbvio que a gente perde aquele contato da sala, aquela interação que a gente tinha antes mais próxima, de perceber, né, olhar no olho do aluno ali, sentir como está a emoção dele. Isso faz muita falta para a gente, mas eu acho que todos nós ganhamos também em outro sentido, em outro aspecto, né? Se você for pensar na questão da autonomia que o aluno hoje tem, né, para poder buscar, que ele desenvolveu hoje, né, com essa necessidade do ensino, né, digital, eu acho que isso tudo tem aí também seus pontos positivos. É claro, todo mundo doido para poder voltar com segurança quando for possível, mas sem dúvida nenhuma a gente aproveitou aí para aprender também. Eu acho que assim, essa sua fala, ela já nos ajuda a entender muita coisa sobre tecnologia, porque você utilizou uma palavra que ela é bem chave, sabe? Autonomia. E aí, o que eu vinha percebendo, né? Vou pegar aqui mais no nosso contexto, que é o contexto, né, educacional. Não sei se você tem a mesma percepção, né, do que eu. Mas, antes da pandemia, boa parte dos meus amigos né, de professores presenciais, eles tinham, uma maioria, não quer dizer que era todo mundo também não, tinha um IRC falou de mundo online, falou de aula online, falou de qualquer coisa que era ensino à distância, os camaradas ficavam arrepiados, tinha um certo preconceito, rolava um certo preconceito, né? E por parte também dos alunos, né? Os alunos, até então, eu percebi também, era muito preso à sala de aula. Tipo assim, dependia do professor praticamente para tudo, para o professor indicar qual que é o tópico que mais cai, para resolver aquele exercício, para dar as coisas ali. E aí veio esse contexto, é claro que esse aprendizado a gente gostaria que fosse de uma outra forma, né? Ele acabou sendo forçado, igual você também pontuou. Todo mundo teve que aprender coisas novas, não teve ninguém que não teve que aprender alguma coisa, teve que mexer ou no Google Meet, no Loom, no OBS ou um aplicativo semelhante. Os alunos também, no primeiro momento, né, tiveram essa dificuldade de adaptação, né? Mas também viram outras possibilidades de estudo, viu também, eu acho que isso quebrou um tanto o preconceito que existe, né? De que, olha, eu consigo aprender e eu consigo ensinar. Não sei se você tem a mesma percepção do que eu. Eu tenho sim, Rafa. Eu acho que já entrando aí no nosso tema, né,
no que a gente propôs aí para bater o papo com os alunos hoje. Eu acho que a nossa relação com as tecnologias de informação e comunicação mudaram demais, né? Então, aqueles que ainda tinham uma certa resistência tiveram que se ambientar, tiveram que se familiarizar, né, para poder entender como usar da melhor maneira, nesse momento, todo esse conjunto de ferramentas e possibilidades. É isso, cara. Eu acho que a gente podia até já começar com uma problematização, visto o fio condutor que está nos levando até agora, né, que é esse contexto de sala de aula, de pandemia, e a gente já começa com uma questão da tecnologia, né? Quando a gente pensa tecnologia, eu vou puxar aqui sardinha para o meu lado, para a história, mas eu tenho certeza, né? A geografia também trabalha e trabalha maciçamente, né? Também esse aspecto, que são as revoluções industriais. A primeira revolução, a segunda revolução, onde nós tivemos, pela primeira vez na história, né, da humanidade, um grande boom de inovações e que a partir dali modificou completamente a nossa vida. E aí, de um lado, né, Rodrigo, a gente tem vários aspectos positivos desde aquele momento, de uma melhora significativa da qualidade de vida, no sentido de, por exemplo, a partir dali você começa a ter o surgimento da primeira vacina, né, no finalzinho do século XVIII, de inovações na energia mesmo, no transporte. Ou seja, a ciência, o progresso científico trouxe uma série de coisas que às vezes a gente acabou nos distanciando, porque hoje é tão frequente no nosso dia a dia que a gente esquece quando que surgiu. Mas, por outro lado, também, com esse conhecimento científico, esses avanços tecnológicos, eles não foram distribuídos, né, igualmente para todos. Há desde lá da segunda revolução industrial, da primeira, né, há parcelas da sociedade que acabam usufruindo melhor dessas tecnologias e há uma outra parcela que acaba ficando excluída. Aí onde que eu quero chegar? Quando a gente entra nesse contexto de pandemia e a gente teve essa experiência na nossa carne e osso, né? Os colégios particulares, de um certo modo, não só aqui em Juiz de Fora, mas Brasil afora, conseguiram se adaptar muito rapidamente, numa questão de 1, 2 ou no máximo 3 semanas, compraram plataformas, conseguiram disponibilizar o conteúdo integralmente, a grade, né? O professor entra ali naquele momento que era o seu de aula presencial e ele consegue dar sua aula, apresenta o seu slide e o aluno não ficou prejudicado em absolutamente nada, né? Pelo contrário, ele acabou tendo, em algumas experiências, até mais conteúdo, até mais suporte. Aí, do lado oposto, nós temos os alunos de escola pública, né? E os alunos de escola pública, até hoje, né, em diversas localidades, não só no estado de Minas, estão com dificuldades devido ao acesso à internet, ao acesso à tecnologia. Então, ficou muito evidente as desigualdades educacionais, que já existiam, obviamente, mas nesse contexto, olha só, vocês estão vendo isso aqui, como que existe uma desigualdade muito grande, o que vai até atingir o Enem, né? Justamente a prorrogação do Enem era, olha, não tem como a gente fazer em novembro por causa da pandemia e também porque seria uma grande sacanagem com os alunos de escola pública. E aí eu queria passar a bola para você. Como é que você consegue analisar e perceber esse contexto de desigualdades educacionais que acaba afetando, né, vamos colocar aqui em termos de classes, né, de renda, de escola privada, pública? Ô, Rafa, se a gente for pensar no acesso a toda essa informação, olha só como que é curioso, né? A gente, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente tinha no Brasil apenas cerca de 30% das casas, dos domicílios, tinham um computador em casa com acesso à internet, por exemplo. Esse número chegou a aumentar até aproximadamente 2013, 2014, e hoje em dia, né, curiosamente, o número de computadores nas casas, de maneira geral, né, vem diminuindo.
Mas então quer dizer que as pessoas estão tendo menos acesso à tecnologia? Não. O que acontece é que mudou o perfil de acesso a essas informações, esse conjunto, né, de informações através da rede, né, da internet. Hoje em dia, né, há um número cada vez maior de pessoas que acessam a internet e têm informações, comunicações, através do seu smartphone. Né? Mas mesmo para as classes D e E? Não, evidentemente que não. Né? Se você for comparar o nível de acesso, né, e existem estudos que apontam isso, um dos mais recomendados sobre o tema, né, que eu tenho batido aqui, que são as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, esse estudo recente tem apontado, por exemplo, que na classe A e B, mais de 85% da população tem acesso, né, em seus domicílios a essa informação. Já na classe C, 44%, e na classe D e E, apenas 14%. Então, pegando esses dados e relacionando com as escolas particulares, o ensino particular e o ensino, né, das redes públicas, você já vê aí um grande abismo, né, que separa esses dois grupos. Né? Então, se por um lado, né, professores, alunos tiveram que se reinventar, imaginem, né, na rede pública, que ainda tem toda essa dificuldade. E olha, Rafa, que você mesmo, né, junto com a professora Patrícia Barra, mencionaram no último mês, no encontro, sobre o marco do saneamento básico. Se existem pessoas no Brasil que nem água tratada tem em casa, imaginem acesso, né, à internet. Então, essa universalização da internet, essa universalização do ensino, né, de fato, né, desse ensino digital, isso ainda está muito longe de acontecer para uma grande parcela da população. Só para ter uma ideia, né, esse mesmo estudo do qual eu estou me referindo, o TIC Domicílios 2019, que se encerrou os dados de pesquisa agora, no início de 2020, ele aponta que 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Isso representa no Brasil 47 milhões de pessoas. Só para fechar aqui minha fala nesse momento, 47 milhões de pessoas sem acesso à internet ou à informação é o mesmo que a população inteira da Espanha. Ou então, é o mesmo que a população da Argentina e do Uruguai juntas. Cara, isso é um absurdo. Então, isso óbvio, gera impactos, né, negativos, desafios para as redes de ensino público, para poder chegar com qualidade a esses alunos, com certeza. E é muito interessante, Rodrigo, você mencionar isso, esses dados, né, e interpretá-los de maneira tão precisas, porque se a gente for parar para pensar, né, o acesso à internet, né, o sinal da internet, as tecnologias que acabam envolvendo, elas também podem ser consideradas como um mecanismo de cidadania. Por que é um mecanismo de cidadania? Porque a gente está falando de integração com o mundo. Hoje, a gente daqui a pouco pode até entrar nessa reflexão mais filosófica, né, de o que as tecnologias mudam nas nossas relações intrapessoais e interpessoais. Eu acho que dá um bom debate, a gente pode entrar daqui a pouquinho nisso. Mas é uma questão de cidadania, porque sem o acesso à internet, a gente deixa de estar integrado ao mundo, né? Eu costumo até brincar em algumas aulas que o cogito lá do Descartes, né? Penso, logo existo. Hoje estou na internet, logo existo, né? Porque é a partir dela que você, muitas vezes, se torna visível. E eu não estou falando aqui de uma visibilidade só para aparecer, não. Mas eu estou falando até de uma questão profissional, né? Quantas vezes as pessoas acabam selecionando para determinadas vagas porque a pessoa faz um trabalho na internet. Quando a gente pega também a questão da informação, né, do acesso, hoje, obviamente, né, as tecnologias permitiram isso, essa aproximação. Eu posso ler um jornal, sei lá, um New York Times da vida, um El País, enfim, eu posso ter acesso gratuito em várias plataformas de um conhecimento que está aí disponível. E quando eu coloco
que há uma dificuldade de acesso, que somente 1 a cada 4 brasileiros tem acesso, e ter acesso não quer dizer que tem um bom acesso, porque se a gente fosse medir também a velocidade da internet, se a pessoa tem condições desse acesso, por exemplo, de abrir uma videoaula, que geralmente é um pouquinho mais pesado, o arquivo ou um material, esse número certamente aumentaria. A pesquisa me parece que não pegou isso, né? Porque também não era um objetivo. Mas se você pega assim, além disso, a qualidade, pode ter certeza, claro que é uma suposição, mas que chegaria até metade da população ou passaria, né? Ou seja, afeta diretamente o acesso à informação, afeta diretamente uma qualidade da democracia, porque quando a gente fala de democracia, né, a gente fala de pluralidade, de participação, e para você participar você tem que ter o quê? Informação. Se você não tem informação de como as coisas funcionam, de como as coisas estão, como é que você vai participar minimamente de determinados eventos? E uma coisa curiosa, não sei se você chegou a ver hoje saiu, eu faço assinatura de 3 jornais, né? Como eu dou aula de atualidades, eu tenho que ficar antenado nas atualidades. Então eu leio praticamente todos os dias a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão, que são os 3 de maior circulação. Aí também tem o G1, que é gratuito, também é bacana, que ele é gratuito. Os outros 3 você precisa de assinatura para acessar. E aí saiu uma notícia que lá na Argentina, o presidente acabou de congelar, né, as tarifas de telefonia, de internet, por entender que é um serviço essencial. Olha que interessante. Eu vi isso, Rafa, eu achei incrível, porque tem muito a ver com o que a gente ia conversar aqui, né? E é essencial exatamente por isso, porque hoje está todo mundo muito perdido sobre, né, o que fazer, não só, né, para estudar, mas também para ter informação para se prevenir, né? Para como agir, para poder ter acesso aos seus direitos, seus benefícios. Quantas pessoas, por exemplo, né, tiveram dificuldade para receber o benefício, né, que o governo disponibilizou, porque não tinha nem CPF. Olha, né? Que doideira, né? E aí ainda, e quantas vezes a gente não vê a pessoa que tem dificuldade de ter acesso, né, ao benefício, porque tinha que ter uma conta digital e que tinha que acessar através da internet para extrair um código. Cara, isso tudo parece muito simples para quem já está, né, ambientado, né, com esse mundo conectado, esse mundo digital, mas não é tão simples assim. E a gente tem falado o tempo todo, né? Estamos todos no mesmo barco. Estamos coisíssima nenhuma, né? Não estamos no mesmo barco coisíssima nenhuma, né? Há uma diferença de acesso a tudo isso, a todas essas tecnologias, né? E a gente está falando só aqui, se restringindo nesse momento às tecnologias de informação e comunicação, sem contar outras tecnologias que modificam o nosso cotidiano e que dão bem-estar, né, à população. Então, imagine que se a gente for pensar regionalmente, né, há ainda disparidades também ainda maiores, né? Por exemplo, na região Nordeste, Rafa, apenas 65% dos domicílios têm acesso, né, à internet, né? E se você for imaginar isso e buscar lá no contexto histórico, né, com certeza a gente vai entender por quê, né? Tem uma economia ainda baseada no modelo muito tradicional, né, colonial, sobretudo no interior, né, do Nordeste, né? Então, existem sim alguns pontos luminosos, dizia Milton Santos, né, com as tecnologias que estão chegando no sertão, mas ainda há uma disparidade, uma distância enorme de acesso, sobretudo, né, se a gente for pensar nas regiões mais pobres do Brasil. Você citou um nome aí que eu gosto muito, né? E acredito que os professores de geografia também, porque é uma das maiores referências, né, em produção intelectual do Brasil, que é o Milton Santos. Às vezes eu acho que assim, a geografia, obviamente, né, por ele ser da geografia, acaba valorizando ele mais, mas as outras áreas deveriam ainda valorizar muito mais esse diálogo interdisciplinar com Milton Santos, né? Um intelectual, né, negro, né? Isso é importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente acha que não temos intelectuais negros,
e ele foi um dos maiores intelectuais do Brasil, foi o único que ganhou um prêmio meio com um nome meio esquisito, eu não sei pronunciar aqui não, se você souber você me ajuda, que é tipo o Oscar da parada aí de geografia, né? Ele foi o único a ganhar esse prêmio. E aí quando você fala desse acesso desigual regional, eu me lembro lá de um dos livros dele que ele fala sobre globalização, que é justamente essa parte perversa da globalização, né? A globalização enquanto na sua parte perversidade, ou seja, ela vem com um discurso de que nós iríamos globalizar os benefícios, né? Pelo menos é essa a ideia de uma troca cultural, de romper as fronteiras e de romper com o mercado financeiro, agora não tem mais nenhuma barreira, e que isso seria muito bom para todo mundo, porque todo mundo acabaria ganhando com esse processo. E o que a gente vê, né, na prática mesmo não é isso, né? O que a gente vê são várias regiões, se a gente pega por continente, a gente pega o continente africano, que ainda vem numa situação ainda mais problemática se a gente comparar com a América Latina. E aí eu me lembro, né, a gente estava trocando uma ideia antes de iniciar a live aqui, quando você me perguntou assim, quanto tempo que você está trabalhando aí com ensino à distância? Minhas primeiras experiências foram em 2009, quando eu entrei no CAED, que é o Centro de Políticas Públicas da UFJF. Lá eu trabalhava como uma espécie de monitor, chamava professor de suporte, né, nas especializações. E a Universidade Federal, ela foi assim inovadora, pioneira, porque ela disponibilizou, agora eu não sei como que está o projeto, porque já tem um tempo que eu saí em 2012, né, com Moçambique e com Angola. A gente oferecia especializações para Moçambique e para Angola e por meio do ensino à distância. Então, olha só, aí a gente consegue analisar essa importância da tecnologia, porque se não fosse ela, isso jamais seria possível, e também essa disparidade, né, de acesso mesmo à informação. Rafa, eu acho que dá para a gente, obviamente, encontrar pontos positivos e negativos, né, dessa difusão tecnológica, desse acesso à tecnologia. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, em todas as transformações que a tecnologia impuseram ao mercado de trabalho, né? Você falou agora há pouco da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial acelerou a capacidade de produção, né? Ajudou a diversificar os produtos, né? O mix de produtos que hoje nós temos acesso. Ela, sem dúvida nenhuma, estimulou o desenvolvimento, né, de novas ferramentas, de novas máquinas, novos produtos. Mas, por outro lado, né, socialmente, exigiu transformações. Né? A gente fala na geografia do desemprego estrutural, né? As máquinas substituindo de modo irreversível, né, aquela função humana. E aí? E agora não tem mais espaço para o homem? Não, o homem se adapta e tem que buscar um novo espaço e uma nova função. Mas todo mundo tem esse acesso e essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de se reinserir? Não, e isso é o papel do governo. Né? O governo tem que ter, né, a capacidade de entender essas transformações e possibilitar e abrir, né, a capacidade, né, de capacitar a sua população para que ela não fique alijada, né, desse processo de desenvolvimento tecnológico. Outra coisa que a gente pode falar muito e que eu acho que tem muito a ver com esse cenário nosso atual é o próprio desenvolvimento da tal e tão esperada vacina da Covid, né? Com todas essa capacidade de comunicação, de inter-relação entre centros de pesquisas no mundo inteiro, né? Nós estamos aí prestes a disponibilizar a primeira vacina no mundo, né? Diz a Rússia que já está pronta, né, para a vacina dela, mas já estamos prestes a disponibilizar a primeira vacina em um tempo recorde. Né? Imagine que antigamente demorava muito mais tempo para se desenvolver uma vacina e hoje houve um esforço mundial e uma conexão internacional, né, onde centros de pesquisa com avançados recursos tecnológicos vêm desenvolvendo mais de 100 tipos diferentes de vacina para a Covid. É certo que tem 5 ou 6 vacinas estão aí na frente nas fases de teste,
mas isso tudo sinaliza, né, um papel positivo, né, desse impacto do desenvolvimento tecnológico. Agora, só para falar um pouco disso ainda, Rafa, eu já deixo, porque o pessoal da Humanas gosta de falar, né? E é engraçado, né? Curioso, né? Porque a gente está sempre o tempo todo falando assim, ah, mas aqui tem um abismo, que tem um abismo. Tem sim esse abismo, né? Esse abismo se mantém, né? Entre a população rural e a população urbana, a população de classe A, B, C, né? E a população de classe D e E, mas o acesso vem aumentando, né? E isso é uma transformação geral, né? A sociedade como um todo tem tido acesso, mas é aquilo, né? O acesso de qualidade ainda não chegou. Exato, é isso mesmo, né? É, só para pegar aqui também uma pontezinha que você deixou, quando a gente fala de vacina, nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de ciência, né? Então, ou seja, quem vai resolver a parada no final das contas, mais uma vez, é o conhecimento científico, que é traduzido, né, que é desenvolvido em tecnologia, em soluções para o nosso cotidiano. Quando nós tivemos a gripe espanhola, logo ali após o final da Primeira Guerra Mundial, e que tudo indica surgiu em um dos acampamentos norte-americanos, né? Embora o nome tenha Espanhola não ficado tem nada, né? espanhol, né? É por causa dos jornalistas espanhóis que fizeram a cobertura e tentaram divulgar a situação que vários governantes tentaram encobrir. É muito semelhante ao que acontece hoje no século XXI, né? No primeiro momento todo mundo tentou esconder, não, isso aí não é nada, isso aí é só uma gripezinha, não vai dar em nada não, né? E aí a vacina para a gripe espanhola, ela só foi descoberta de fato lá por volta da década de 1940. Não é à toa que de 1918 a 1940 nós tivemos, aí vai depender de alguns cálculos, não existe um cálculo exato. Alguns vão falar em 25 milhões de pessoas que morreram, outros vão falar até 50 milhões. Quer dizer, morreram muitas pessoas por causa da gripe espanhola. É claro que hoje no Covid-19 nós temos várias mortes, mas não chega nem um pouquinho do que foi a gripe espanhola, né? As primeiras pesquisas lá no início, não sei se você vai lembrar, falava, olha, no olhar mais otimista, a vacina vai surgir em 1 ano e meio, 18 meses no mínimo. Isso em março, por volta de março, que os pesquisadores falaram. Quer dizer, o problema foi se agravando, o bicho pegou para o lado dos Estados Unidos, que é o grande recordista, tanto de casos como de mortes. Depois, lamentavelmente, somos nós, para variar, né? A gente nunca, às vezes, está em nenhum índice positivo. Aí vem Rússia e vem outros países. Aí o pessoal teve que correr atrás, né? Pediu os pesquisadores para não dormirem mais e para, né, ter um esforço global. E aí agora já mudou, né? A gente tem o da Rússia, que a gente fica naquela coisa assim, será que vai ser uma vacina de fato confiável por causa dos testes e por causa das fases? Mas o fato é que já está aí, né? Já vai começar a circular no próximo mês. E as outras, que também estão em estágio avançado, deve chegar em novembro, dezembro, janeiro, né? Então, assim, foi realmente algo, um recorde, né? Em menos de 1 ano, né? Em menos de 10 meses, para ser mais exato. Ô, Agora, Rafael, agora pode falar. vale destacar, né? Que tá chegando aí a vacina russa, tá chegando a vacina chinesa, e aí eu falei de mais de 100 vacinas diferentes. Ah, mas se já tem a vacina, porque tem mais gente fazendo? É porque tem um nível de eficácia, né, dessas vacinas. Então, e também as contraindicações, os efeitos, né, colaterais, enfim, eles vão aperfeiçoar isso com base na ciência que você falou, né? Sem dúvida nenhuma, é o que vai melhorar o desempenho dessas vacinas, né? Com certeza, com certeza. E aí, voltando àquela problemática que você colocou, né? Dessa questão de aumentar o acesso, mas a gente ainda bater nessa questão da desigualdade. Eu queria trazer um pensador para o nosso debate, que ele foi meu professor. Não sei se você chegou a conhecer ele aqui. Era um professor muito querido e era um professor assim muito renomado na universidade,
que é o professor Gilberto Salgado. Ele morreu muito cedo, morreu com 43 anos, vítima de um câncer, e foi justamente no ano que eu estava fazendo a especialização em políticas públicas com ele. O Gilberto Salgado, a formação dele era em psicanálise e ciências sociais. Ele era professor das ciências sociais na UFJF. E aí, na tese de doutorado dele, ele falava justamente dessa questão da tecnologia, do acesso, e ele trabalhava lá em uma das suas hipóteses que a internet, o acesso à internet, né, acabou gerando um fosso cultural muito grande no Brasil, pegando aqui a realidade brasileira. Por quê? Aí ele fez uma reflexão de que o Brasil ainda tinha a produção dele foi antes ele me deu aula em 2009, 2010, então foi antes, né? Foi em 2005, se eu não me engano, a tese de doutorado dele apresentada. E aí ele mostrava lá que o Brasil tinha problemas de letramento formal, quer dizer, grande parte da sociedade nem alfabetizada foi, né? Hoje, se a gente pegar os índices de analfabetismo, no Brasil a taxa é pequena, são 6%. Né? Em percentual é pequena, né? Se a gente transforma isso em número absoluto, acaba sendo milhões de brasileiros. E ainda nessa questão do letramento, quando a gente passa, porque o analfabetismo é o seguinte, o que é o analfabeto? É o camarada que não sabe ler e escrever um bilhete simples. Beleza, hoje a gente praticamente resolveu isso, que era um problema crônico, histórico. Mas hoje nós temos um analfabetismo funcional muito grande, que são pessoas que têm dificuldade de compreender um texto de jornal, uma reportagem. Aí já pega 30% da população. E aí o que ele faz de contraponto? Então nós temos uma população que nem letrada foi e que vai ter que conviver com as tecnologias, que vai permitir inserção. Né? A verdade é essa, quem domina a tecnologia, ou pelo menos boa parte dessa tecnologia, vai estar com um leque de oportunidades maior de quem não domina. E aí ele mostra então que hoje existem os superletrados digitalmente, que são aquelas pessoas que têm um computador, que têm um notebook, que têm os aplicativos e que sabem mexer nisso, e aquelas que nem letradas foram. Então isso ele, né, chama de um fosso cultural enorme, né? E se a gente for parar para pensar, eu percebo muito isso, né? Porque, pegando a nossa realidade de professor, hoje se você faz uma entrevista, e aí eu tenho a grata memória de lembrar que foi você, junto com um antigo diretor também aqui do Apogeu, que fez a minha entrevista quando eu entrei no Apogeu, né? Eu passei por uma prova escrita, e depois eu passei por uma prova aula, e por entrevista, aliás, não, vocês me avaliaram na prova aula. Quem fez a entrevista foi o Ricardinho, né? Se eu chego numa entrevista ou para uma prova aula, o que aconteceria? Se eu virasse para vocês lá e falasse, não, olha, eu não sei nem ligar um data show. Vocês iam olhar para mim e falar assim, vai, né, pra merda, você não sabe ligar um data show, então não tem como você dar aula aqui no colégio, né? Isso é o básico, saber ligar um equipamento, um notebook, abrir ali fazer uma apresentação mínima no PowerPoint, né? E aí, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque se eu não soubesse mexer nesses equipamentos, eu não tinha feito a minha aula, né? Minha prova-aula. E aí eu pego, por exemplo, o caso assim, hoje já melhorou bastante, né? Da minha mãe, ou seja, não é uma geração tão distante da nossa, né? Uma geração anterior, que até pouco tempo, não qualquer uma questão de 2 anos e tal, ela não sabia ligar um computador, que é uma coisa intuitiva. Hoje, o meu filho, de quase 1 ano, ele chega ali e aperta o botãozinho. É claro que ele sabe que ele está ligando nada, mas ele já vai ali intuitivamente e aperta. Mas ela não sabia fazer isso. Hoje não, hoje já está lá com o celularzinho na mão, igual você falou, o acesso, já consegue entrar em alguns aplicativos, né? E isso é uma coisa que a gente tem que problematizar, né? Essa questão das gerações, né? É curioso, né? Tô te ouvindo aqui, tô pegando aqui as anotações que nós fizemos, né? Antes de fazer esse bate-papo aqui. E se você for pegar, por exemplo, os usuários de internet, olha que curioso. Para quem está acompanhando a gente, o estudo que a gente usou aqui como base é o TIC Domicílios 2019. Ele é feito pelo Centro de Estudos Regionais,
de tecnologias da informação. Vou ver se eu pego a pesquisa aqui e jogo o link aqui no bate-papo. Joga o Pode ir link falando lá. aí. E aí, esse estudo, ele é muito curioso, que ele fala, por exemplo, dessas diversidades e disparidades de acesso, né? Em razão da região, né? De ser urbano ou ser rural. Por exemplo, no Brasil, né? 53% da população rural já tem acesso à internet, enquanto na área urbana 77%, né? Então, quer dizer, no espaço rural ainda há maior dificuldade, né, de acesso. Você tem pelas regiões que eu mencionei, né, a questão da região Nordeste, sempre com indicadores menores, mas você mencionou agora sobre a questão da idade, né? Esse mesmo estudo aponta que a população maior de 60 anos, né, só 34% deles têm acesso à internet, né? E eu, enquanto você falava, curiosamente, eu estava aqui rindo, né, pensando e lembrando que a minha própria mãe só passou a ter acesso, ela deve estar me assistindo agora, ela só passou a ter acesso às redes sociais há muito pouco tempo. A questão de um mês atrás que nós ajudamos ela a criar uma página no Facebook para ela, né? E enquanto a população mais jovem, né, de 10 a 15 anos, né, o percentual é muito maior, é 84%. E você falou também da questão do acesso, da questão do analfabeto funcional, né, e do analfabeto, né? Aquele que é analfabeto, né, ele tem, segundo esse estudo, só 16% tem acesso à internet. Mas como que ele faz, né? É óbvio, é quase que intuitivo muitos desses canais, desses sites, desses mecanismos. E ainda, né, a gente fica pensando muito na internet, né? Mas existe também, Rafa, uma nova realidade da tecnologia que permeia nosso cotidiano, que é a internet das coisas, né? Certamente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse conceito, né, da internet das coisas. E o que é essa internet das coisas? Essa interconexão digital dos objetos, né, que estão no nosso cotidiano, que fazem parte do nosso dia a dia. A TV que é smart, o carro que você tem um acesso, o carro que você entrou, ele já se conecta com o seu celular e você, sem tirar a mão do volante, você já consegue telefonar para alguém, né? Já tem acesso, ou seja, né, toda essa conexão tem mudado, é óbvio, ainda para uma parcela muito pequena da sociedade, mas tem mudado gradativamente o modo, né, da sociedade se relacionar com o mundo, com o espaço, com o tempo e com tudo ao seu redor. Então a tecnologia ela vai mudar, né, não só a velocidade da produção, né, de equipamentos e produtos, mas a nossa relação com o espaço e com o tempo, né? A nossa relação com o espaço e com o tempo tem mudado por conta desse avanço tecnológico. Assim, e quando a gente para pensar, é isso mesmo, né? A gente está 100% conectado, né? Às vezes eu me cobro muito essa questão dessa alta conectividade, né? Por um lado, eu acho que ela facilita muito as nossas vidas, realmente traz muitos benefícios, igual a gente já falou aqui, mas por outro lado eu fico me cobrando o tempo que eu passo, né? Como eu trabalho boa parte do tempo nas redes sociais, produzindo conteúdo, cursos, vendendo cursos, eu acabo ficando muito tempo nas redes sociais, né? E aí eu fico assim, caramba, às vezes eu estou perdendo tempo em fazer outras coisas, né? Em cuidar da Uma boa família, ou leitura. ter um momento de lazer. Isso também são dados que acabam trazendo preocupações para as interações. Porque nós estamos tendo mais contato com as pessoas por meio da internet, né, por meio de um WhatsApp, do Instagram, do que eu virar para você assim, ô Rodrigo, pô, vamos, agora não dá para fazer esse convite, mas vamos melhorar esse contexto, vamos lá tomar uma gelada lá no Bigode e comer um torresmo. Não, a Que gente saudade. acaba simplificando as nossas relações, porque é muito mais fácil eu te mandar uma mensagem no WhatsApp, falar, ô meu amigo, como é que você está? Como é que está a família? Tá tudo ótimo, vamos fazer aqui uma videoconferência e pronto,
do que eu te chamar, pô, cara, vem na minha casa, vou na sua casa, vamos comer aqui um queijinho, vamos sair para um bar, né? A gente está perdendo um pouco, né? Ou bastante, dependendo dos casos, esse contato mais físico que é importante, né? O face a face, o abraço, a briga ou a amizade, né? E isso vem gerando problemas. Há pesquisas que mostram que, olha que coisa paradoxal, as pessoas que passam mais tempo na internet, navegando em redes sociais, estão se sentindo mais sozinhos e estão desenvolvendo, por exemplo, quadros, né, de solidão e de ansiedade e depressão. Então, ou seja, uma ferramenta que era, né, que o objetivo principal é aproximar as pessoas, para a gente ter mais contato, interações, está gerando um outro efeito, né, que a gente tem que problematizar também, né? Porque as pessoas agora acabam resumindo a sua vida, boa parte dela, na tecnologia, nas amizades virtuais, em vez de ter esse contato mais humano, né? De ir para uma festa, de ir para um barzinho, ou simplesmente ir para a rua conversar com alguém, né? Ô, Rafa, e é muito legal você ter tocado nesse assunto, né? Porque além de professor de geografia, talvez alguns não saibam, né? Mas eu também trabalho com gestão escolar. E a gente tem acompanhado todos os pareceres, né, emitidos pelo Conselho Nacional de Educação. Deixa eu só te cortar aqui um pouquinho, porque com certeza sua mãe, Maria das Graças Cruz, mandou aqui uma mensagem no nosso bate-papo, mandando um beijo aí para você e falando que os professores são merecedores de todo respeito. Um grande abraço aí, dona Maria. Ela mesmo, ela mesmo. Um beijo, mãe, um beijo. Então, dando sequência, você falou muito dessa questão emocional, né? E essa é uma preocupação que já está expressa, inclusive, num dos pareceres, parecer 11 de 2020, né, emitido pelo Conselho Nacional de Educação. Ele diz que as escolas agora têm que se preparar, algumas já vêm trabalhando com isso já há algum tempo, mas as escolas têm que se preparar para acolher, né, os alunos nesse retorno, sejam para aqueles que vão voltar, sejam aqueles que vão ter que ficar em casa, né, alunos, professores, colaboradores, todos vão ter que estar muito bem acolhidos. E lá na base nacional, né, na base curricular, na nova base curricular nacional, né, no BNCC, você tem lá a obrigação das escolas se preocuparem com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? E justamente por isso, porque a gente tem, né, mais de 1.000 amigos, né, no Facebook, no Instagram, né? Mas a gente tem quantas pessoas de fato que a gente pode dar um abraço? Então, essa tecnologia que aproxima também é a que distancia. Muito legal essa sua reflexão, Rafa. Eu acredito que a gente tem que conseguir um equilíbrio, né? Eu sou meio que adepto dessa teoria, eu acho que é uma teoria, eu não tenho certeza não, mas vem ali meio que sei lá, do Oriente, essa parte mais budista, né? Eu acredito muito nessa questão do equilíbrio, né? A gente não pode ver a tecnologia como algo negativo, mas também a gente não pode ver ela como extremamente positivo. Nós temos que saber usar ela, né? E aí que está o desafio, obviamente, de saber que ela é importante para a gente estar integrado, para a gente se aproximar, para a gente produzir conteúdo, enfim. Mas, por outro lado, também a vida não pode ser resumida a aplicativos. Eu estava até brincando outro dia numa aula que eu dei, e aí eu falei o seguinte, né? Que aí era uma aula de redação, que eu falei o seguinte, que certamente algum dia iria cair um tema que eu tinha acabado de criar na hora, que era a era dos aplicativos, né? Brincando lá com o Robesbal, que tinha a era do extremo, a era, né, do imperialismo e tal. E aí eu falo, agora a gente está na era dos aplicativos. Aí eu brinquei assim, eu devo ter uns 20 aplicativos no meu celular. Cara, na hora que eu fui olhar o meu aparelho, eu tinha mais de 50 aplicativos, cara. Tinha até aplicativo lá para me lembrar. Eu não uso, mas eu tinha baixado para me lembrar de tomar água. Então, quer dizer assim, é algo meio maluco, né?
E os aplicativos, é igual você disse, né? Tá tudo integrado. Hoje você vai hoje algumas geladeiras já possuem isso, de você conectar a parada com o seu celular, né? Isso cada vez mais vai ser integrado. Então eu fico Cara, assim também pensando fechadura, assim, a gente tem que tomar fechadura. cuidado, né? Porque senão daqui a pouco a gente está sendo totalmente direcionado pela tecnologia, tem que buscar esse equilíbrio, né? Óbvio, não deixar de usar, mas usar com mais consciência, né? E é curioso, né, Rafa? A gente, assim, e quais são as atividades que a gente é, pode, né, e tem visto, assim, se destacar no uso, por exemplo, da internet, né? Não só o acesso, né, à informação, a se comunicar, a trocar informações, produzir conhecimento, produzir informações, se posicionar também, né? Hoje, uma realidade também, mas, sobretudo, a busca, por exemplo, por informações de saúde, né, de trabalho, né? Existem plataformas específicas, né, de network, né, de contato entre as pessoas. O LinkedIn é uma das mais famosas. Você tem compras pela internet. Como que as compras pela internet evoluíram nesse período, né? Muitas empresas tiveram que se inserir, se integrar às plataformas de venda pela internet, né? E Você a grande revolução de logística, né, de transporte, está ocorrendo nas entregas de vendas pela internet, né? Se a gente pegar grandes empresas como a Amazon, né, que está investindo bilhões nessa parte, como que a entrega está super rápida. Às vezes um objeto que demorava 2, 3 semanas chega 3, 4 dias depois que você compra, né? Que você já pede ali e já está chegando na sua casa. mudou muito, mudou muito. E a gente tem as transações financeiras. Eu, por exemplo, raramente eu vou ao banco, né? Já, raramente eu vou ao banco. Quase todas as transações eu faço pelos aplicativos, né? Então, isso tem mudado de fato a nossa realidade, tem mudado de fato, né, a sociedade e com impactos, obviamente, no mercado de trabalho, com Ô impactos Rodrigo, na logística. uma Manda. curiosidade. Você acha que as redes sociais, a internet, vamos colocar aqui as redes sociais, poderiam melhorar a forma dos cidadãos com o governo ou do governo com os cidadãos, melhorando assim a democracia? Cara, eu hoje eu enxergo as redes sociais como um espaço muito democrático de posicionamento, né? Quando eu coloco lá uma música, uma letra, um texto, uma mensagem, mais do que aquela mensagem que eu estou levando, eu estou me posicionando frente a tudo que eu enxergo e que eu vivencio, né, no meu dia a dia. Então, a sociedade como um todo pode se beneficiar do uso dessas redes para se posicionar, para produzir o seu conhecimento, mas é óbvio, é muito importante, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A mesma facilidade que você tem para produzir, para divulgar, para informar, é para desinformar também, né? As fake news estão aí, né? Para desajustar, para poder desinformar. Então, acho que as redes sociais são válidas, sim, são importantes, sim. Né? Tem muita gente que já aprendeu a se beneficiar das redes, né? Quantas oportunidades as redes nos trazem, mas é importante que as redes tenham algum tipo de mecanismo, né, que de fato seja eficiente para evitar a disseminação de informações que possam provocar algum dano à sociedade. Então, justíssimo, Sei. né? Esses espaços públicos, é claro que muitas vezes a gente acompanha, né, mais um debate mais superficial, mas de qualquer forma as pessoas pelo menos começaram, né, a participar mais. É claro que é tudo um processo de aprendizado, vai demorar no médio e longo prazo a gente conseguir debates mais amadurecidos, mais aprofundados, mas já é um começo ter esses espaços públicos de debate. É claro que isso ainda tem que ser potencializado, né, pelas instituições governamentais,
de abrir espaços reais, reais que eu falo assim, de decisão, né? Pode ser virtual ou presencial, mas que as pessoas possam debater e a partir daquilo ali gerar algum resultado, gerar um aprendizado concreto, né? Quanta discussão, quantas lives, quantas oportunidades a gente tem tido agora, por exemplo, na discussão do movimento antirracista, né, dessa luta, né, antirracista, da questão do feminismo, da questão, né, toda essa luta por igualdade. Né? Então, a gente tem, de fato, né, oportunidades, né? E essas oportunidades mediadas e controladas por um bom senso, né? Mas eu acho que mais do que um bom senso, né? Mas por uma regra de conduta e ética, né? Com certeza pode produzir e gerar benefício à sociedade. A gente estava falando sobre essa questão, né? Do uso da internet, né? De todas essas possibilidades, né? Então, e a gente começou o nosso bate-papo com isso. Já se foram quase uma hora aí de bate-papo, mas, Verdade. por exemplo, o estudar ou trabalhar pela internet, né? Isso é uma realidade que ainda é algo mais comum para quem é da classe A ou da classe B, que já está ambientada com esse perfil, com esse lugar, que é o lugar da internet, e aonde a classe D e a classe E, menos de 30% da população dessa classe, né, de fato, tem aí se beneficiado com o trabalho ou com o estudo com todas essas ferramentas. O próprio governo, né, tem disponibilizado, através dos seus diversos setores, segmentos e instituições, né, o que eles chamam de governo eletrônico, ou e-gov, né, e que é o conjunto dessas informações disponibilizadas, acesso a benefícios, a produção e geração de documentos, né, certidões. Então, há uma série de serviços que hoje são disponibilizados pelo governo e que muitas vezes a própria população ainda não tem acesso. Então, a gente, pensando no contexto geral, a gente tem, de fato, sim, avanços, retrocessos, a gente tem tecnologia permeando, mudando o cotidiano, né, da população, mudando, né, a forma como a gente se relaciona com a natureza, a gente falou disso no mês passado, né, e mudando, impactando, né, em todas as esferas do nosso dia a dia. Showzíssimo. Enfim, Eu é acho que a gente isso. poderia, então, abrir agora para perguntas, né? A gente chegou aqui a uma hora de live, né? Exato. E o que você acha? A gente abrir aqui para perguntas. Tô dentro, cara. Eu acho que foi uma excelente oportunidade. E agora, quem tiver por aí, que quiser tirar alguma dúvida em algum termo que a gente falou, ou de alguma questão que a gente não tocou, vamos aproveitar que está o Rafa aí, o cara é super experiente, Nada. e eu vou dando meus pitacos Você aqui. que é o cara aqui, velho. Não é nada. Aí o pessoal, então, vou deixar aqui aberto, tá, pessoal? Vocês quiserem fazer uma pergunta para mim, para o Rodrigo, ou para os dois, se quiserem concordar, discordar, este é um momento aí. Pode colocar aqui no bate-papo que a gente vai ler e vamos aí estabelecer aí um diálogo direto. Aqui, Rodrigo, já apareceu, né? Tinha surgido aqui anteriormente, mas eu acho que a gente já até abordou isso aqui de maneira até exaustiva. O Adriano, mas é uma pergunta já mais antiga aqui no bate-papo, por isso que eu falei que a gente já trabalhou, que ele pergunta o seguinte: gostaria de saber o que a tecnologia melhora no mundo e que melhora na nossa vida. A gente acabou, né, já explorando essa questão. Mas, Adriano, se tiver algum ponto específico, algum detalhe que você queira que a gente explore melhor, volta aqui no bate-papo, coloca pra gente que certamente a gente, né, se debruça aí nesse tópico. A Natália Menini, top, show de bola, Natália. A gente que agradece aí o carinho. Eu acho que. Pode falar, pode mandar aí. É que ficou mudo aqui, mas voltou.
agradecer aí ao Adriano. Eu acho que a gente acabou tocando bastante nesse assunto e de fato, assim, o desenvolvimento tecnológico, né, ele contribui. Se a gente for pensar, né, na velocidade das informações, na produção do conhecimento, no desenvolvimento de novos produtos, né, tudo isso são vantagens, pontos positivos. E quanto aos pontos negativos, você acelera a exploração do meio ambiente e a exploração dos recursos ambientais, você, de alguma maneira, substitui o espaço do homem pelo espaço da máquina, né? Há uma longa discussão sobre isso. Eu falei agora há pouco sobre o desemprego estrutural, né? Você tem aí todo um componente de mudança cultural, né, que pode gerar aí um certo choque, né? Samuel Huntington falava do choque de civilizações, mas a gente tem um choque cultural também tecnológico, né? O quanto isso muda no nosso dia a dia, o nosso comportamento também. Enfim, a gente tem sempre essa balança, pode falar mesmo sobre pontos positivos e negativos. Showzíssimo. Olha, não surgiu nenhum questionamento, nenhuma pergunta. Então, antes de eu passar aqui para o Rodrigo encerrar a nossa live, eu quero agradecer a todos os alunos que passaram aqui, né, que estiveram com a gente ao vivo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, né, de parar aí no sabadão à tarde e escutar essa troca de ideias que para mim foi muito prazerosa. É muito bom estar aqui com o Rodrigo. Espero que a gente possa ter mais momentos como este, tanto online como também presencial, igual nós fizemos há uns 2 anos lá no museu. Não sei se você vai lembrar daquele momento agradável de debate público em um espaço aberto, que a gente possa ter esses momentos, né, tanto online como também presencial. E gostei muito aí da nossa conversa. Depois vai ficar aqui disponível no canal. Quem quiser também, eu até peço, né, reforço isso, quem está aqui nos acompanhando, puder pegar o link, depois espalhar isso aí nas redes sociais, mandar para grupo de estudo, para que mais pessoas possam ter contato, né, com conteúdo de qualidade. Então, Rodrigo, muito obrigado aí pela participação e passa aí as últimas palavras para você. Eu que agradeço e reforçando, assim, esse é um projeto desenvolvido por um grupo de professores, capitaneado pela professora Patrícia Barra, professora de Química, e tem também a participação da professora Carol Rezende, professora de Física, e o professor Rafael Reis, né, abrilhantando aqui também, né, o nosso grupo com as humanidades, né, com as atualidades e com todas essas áreas, né, que eu faço tanto gosto, já que eu sou da geografia também, né? E esse é um projeto que está aberto, né, para novos colegas, quem se sentir à vontade para poder participar, tá aqui contribuindo e ajudando nesse momento, né? E foi demais poder trocar essa ideia, bater esse papo e poder ajudar todos os alunos e pessoas que estavam diretamente interessadas no assunto e se preparando aí para os vestibulares, sobretudo para o Enem. Foi muito bom. Vamos aguardar aí os próximos encontros. Já estou ansioso. Com certeza. E nós vamos marcar muitos encontros aí. Vai ter a Carol com a Paty. Às vezes a gente consegue juntar física com história, física com geografia. A gente faz aí uma miscelânea muito doida aí para a gente fazer sempre aulões interdisciplinares, que é uma das grandes marcas do Enem. Pessoal, então um grande abraço para todos vocês, uma boa semana para todos nós e a gente se encontra aí em futuras aulas, em futuras lives.